Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é a Rede Líderes Digitais. Aqui, pelo menos, você tem a certeza que está escutando um conteúdo de qualidade feito por aqueles que já tiveram um resultado positivo, especialmente nessa nova era digital, que as coisas mudam a todo momento. E hoje a gente vai falar de como aplicar a inteligência artificial generativa de maneira mais eficiente nas empresas, independentemente do porte, pequena, médio, grande. É uma tecnologia que pode otimizar muita coisa, que pode entregar muitos resultados para todos os eixos da economia. Então, por isso que a gente trouxe aqui o Márcio. Márcio, obrigado pela sua presença. Antes de mais nada, conta um pouquinho sobre você, da onde você veio, o que você já fez. Joia. Estou muito feliz com o convite, super obrigado. Uma honra poder participar da rede também, viu, Vitor? Obrigado mesmo. Eu nasci no interior do Espírito Santo, sou filho de uma doméstica e enteado de um caminhoneiro, cara. Assim, não tem muitos exemplos na família de gente que foi na área de estudar inteligência artificial, nem algo do tipo. Eu sempre fui muito curioso, assim, então, pô, pequenininho lá no interior do Espírito Santo, eu ganhei um computador e a primeira vez que eu escrevi algum código foi em linguagem Go-To, chamava, e o computador não tinha disco rígido, então quando eu terminava de digitar, se eu desligasse ele da tomada, não dá para ficar ligado como eu perdia tudo. Todos os algoritmos que eu fazia, eu perdi, eu tinha que fazer de novo. Aí tinha um livrozinho, ia digitando, copiando daquele livro, entendendo como era a dinâmica, mudando as coisas. Aí fui para Minas Gerais estudar, estudei escola pública a vida inteira, queria estudar numa federal, era o que minha realidade permitia. Fui para a Federal de Viçosa, eles tinham um programa legal de incentivo para estudantes carentes, então pude morar no alojamento da universidade, comprovar as carências. Bom, além de mim também tenho 3 irmãs, então eu nasci num universo. Meu padrasto caminhoneiro, né? Aí ele viajava e ficava eu em casa com aquele monte de mulher, nasci num universo bastante feminino, assim, no dia a dia. Aí me formei em engenharia, que depois se tornou engenharia de agrimensura e cartográfica, mas na época era engenharia de agrimensura. E durante já a graduação, eu me apaixonei por um professor de estatística que dava uma aula incrível. Achava incrível o jeito que ele explicava coisas que pareciam complexas na época, a estatística. E, putz, eu me apaixonei lá por aquela forma como ele tinha didática, comecei a ficar um pouco mais curioso e um dia ele me chamou ele falou assim, depois que terminar a aula, passa no meu gabinete. Aí eu pensei, ou deu ruim ou deu bom, deve ter dado ruim. Tava todo sujo, eu jogava no time da universidade de futebol, porque daí eu ganhava o bandejão. Fui na sala dele e aí ele falou, tem uma notícia boa e uma notícia ruim mesmo. A boa é que eu queria te convidar para fazer estágio comigo. Acho que você é interessado, responde as perguntas, presta atenção, tem facilidade de entender os conceitos. A ruim é que é voluntário, não tem bolsa para te dar, não. E eu já no perrengue que tava lá, né? Topei, cara. Aí ele falou, a gente vai correr atrás da bolsa. Isso, isso foi quando eu entrei para o universo de dados, analytics, inteligência artificial, de alguma forma. Quando eu comecei a estudar as bases da estatística mesmo, a clássica. Inferência estatística, teste de hipótese, distribuição, etc. Aí eu me formei em Viçosa, então comecei a trabalhar com isso, fiz iniciação científica, eu me formei em Viçosa, em engenharia, e aí depois fui fazer mestrado, doutorado, tudo na área do que hoje é inteligência artificial para observação de imagem, observação da Terra, usando imagens de satélite. O nome da linha de pesquisa é sensoriamento remoto. Fui para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de São José dos Campos, para trabalhar com isso. Então, assim, sei lá, diferente da NASA, que olha muito para o espaço exterior, para ver o que está acontecendo, no Brasil, especialmente por ser um país agrícola e ambiental, a gente olha muito para dentro, né? Então, a gente usa os satélites que ficam ali em órbita quase polar, mais ou menos 700 km de altitude, observando os fenômenos que estão acontecendo na superfície da Terra mesmo. Desmatamento, plantações agrícolas e coisas desse tipo. Eu estava ali me aprofundando nisso. E aí, outra curiosidade, né? Quando eu estava lá em Viçosa, participando do laboratório de estatística e etc., a área de aplicação era em agricultura, e não é a minha especialização. Então, cartografia não é muito focada em agricultura, mas era o que eu gostava era de lidar com a estatística, o dado, a análise, os insights, independente da aplicação. Quando eu fui lá para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, comecei a trabalhar também com culturas agrícolas. Então, mapear
colheita da cana-de-açúcar com queima e sem queima usando imagens de satélite. Um monte de gente lá fazendo os desenhos e eu treinando uma inteligência artificial para detectar automaticamente. Depois entender mudança de uso e cobertura da terra em áreas que estão plantadas com soja. Um monte de gente lá desenhando bolinha, olhando série histórica de satélite e eu tentando treinar um algoritmo para classificar aquilo sozinho, de forma automática. E aí, assim, minha carreira toda tem sido, vou dizer assim, dentro do problema de negócio e não numa área específica de formação. Então, eu não tenho atuado ao longo desses 20 anos de carreira dentro de times que são puramente científicos, sem um propósito de resolver um problema da sociedade, um problema de negócio, etc. Aí nessa jornada teve algumas coisas interessantes, como, por exemplo, conhecer esse professor me trouxe a possibilidade de me aprofundar num sistema que depois veio a ser um dos principais usados pelos cientistas de dados, uma linguagem de programação e um sistema chamado R. Depois apareceu o Python, que foi mais famoso, mas fica nessa dualidade. E eu me lembro que ele estava fazendo pós-doutorado nos Estados Unidos, deixou a chave da sala dele com a gente lá de Viçosa, e a gente ficava na sala dele estudando, aprendendo um monte de coisa, e ele falava de lá assim, tem um negócio aqui que está aparecendo incrível, que é esse R, a gente precisa aprender um pouco mais. Ele é linguagem de programação mesmo, você consegue programar as coisas para resolver os problemas. Eu comecei a escrever uma espécie de manual para o próprio laboratório. A gente tinha um laboratório de estatística e comecei a escrever um manual para quem entrasse, já tinha meio que como baixar, o que significa linguagem orientada a objetos, como lidar com vetores, matrizes, data frames, etc. Como fazer as operações, depois teste de hipótese, distribuição estatística, etc. Esse material virou um livro, cara. E aí, assim, dessas coisas bacanas que acontecem na vida. Isso que era para ser algo sem muita pretensão de ajudar os colegas do laboratório, foi ganhando robustez, e os próprios colegas olhavam e falavam, cara, você precisa divulgar isso, publicar, e etc. A gente submeteu para a editora da Federal de Viçosa e eles publicaram como caderno didático, depois virou um livro da série didática e um livro, eventualmente, então tem livro publicado. Aí, como acadêmico, né, que eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, acabei publicando bastante coisa também no meio científico, assim, então, revistas científicas, congresso, e aí dar palestra em congresso, apresentar trabalho em congresso, coisas desse tipo. Então, tive dizer assim, um primeiro momento da minha formação como profissional com uma densidade grande acadêmica, vivendo dentro do meio acadêmico mesmo, com essa coisa do mestrado, orientando teses também, co-orientando teses, escrevendo artigo como primeiro autor, colaborando com pesquisas de outros colaboradores, outras pessoas, em diversos temas. E aí depois, consolidado isso, eu sentia bastante vontade de transformar o conhecimento em algo mais prático, uma vantagem competitiva, resolver um problema específico, né? Eu me senti muito aquele pesquisador, estudioso que fosse mais teórico e que a contribuição existe, mas em geral ela vem mais a longo prazo. Uhum. Eu gostava muito de ver as coisas acontecendo ali como consequência daquele conhecimento descoberto. E isso me motivou muito a ir trabalhando mais próximo da indústria. Então, no começo eu prestava serviço, então tinha às vezes algum amigo que tinha uma dificuldade com uma análise, algo mais estatístico, que me chamava, depois uma empresa começou a chamar, e eu comecei a entrar nesse mundo, navegar nisso. Dentro do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, eu fui bolsista de pesquisa de empresas também, e eventualmente fui parar na Boeing, a fabricante aeroespacial. Estavam abrindo um centro de pesquisa no Brasil, era um dos 6 centros de pesquisa que a Boeing tinha no mundo, fora dos Estados Unidos. Eles queriam abrir no Brasil com foco em biocombustíveis sustentáveis para a aviação. E como as culturas agrícolas, né, cana-de-açúcar, macaúba, outras palmeiras, serviam como insumo para a produção dos biocombustíveis de aviação, e observar isso, entender como estava a mudança de uso e cobertura da terra relacionada a isso, numa escala tão grande, num país tão grande, exigia conhecimento de inteligência artificial, dizer assim, ciência de dados, né, mas aplicada à observação da terra. E foi aí que a Boeing se interessou, a gente escreveu um projeto para ajudar a criar o centro de pesquisa no Brasil com essa linha de pesquisa. Eles gostaram, abriram uma vaga, me candidatei e fui para parar na fabricante aeroespacial. E aí, dali para frente, o foco foi mais na indústria.
Continuei com o pé na academia, orientando, na época estava orientando estudante de mestrado lá do INPE, e quase sempre era assim, o estudante estava pegando alguma técnica que eu trabalhei durante meu mestrado, doutorado, e era mais com viés computacional. Como eu não vim dessa área de formação de programação, de fato, sei lá, uma das técnicas que a gente desenvolveu durante o doutorado, por exemplo, foi usar informação de contexto para calcular probabilidades numa imagem de satélite. Sei lá, por exemplo, eu olhava assim, qual que é a declividade de um determinado ponto da superfície da Terra? X. Então, dado que a declividade é muito alta, a probabilidade de ter uma cultura agrícola mecanizável ali é baixa. Qual que é a distância daquele ponto ao corpo d'água mais próximo? Qual que é a distância daquele ponto à rodovia mais próxima para escoar a produção? Com base em todas essas informações de contexto, no comportamento do índice de vegetação daquele ponto ao longo do tempo, eu consegui dizer qual que era a probabilidade dele ser soja ou não, por exemplo. Mas o algoritmo não era performático, ele não rodava rápido. Então a tese desse estudante de mestrado, por exemplo, que era mais na linha de computação, era pegar aquele modelo que eu tinha desenvolvido e fazer ele rodar mais rápido, melhorar vários aspectos dele. Não tinha esse viés um pouco mais acadêmico também, mas estava focado super na indústria, em produzir conhecimento, era propriedade intelectual, esse era o foco. Aí, nesse meio todo, eu acabei participando, por exemplo, da construção de uma patente como inventor solo. A gente tinha livro ali, fui para a área intermediária, vamos dizer assim, né, que é patente, onde você materializa propriedade intelectual, mas com foco em gerar algum tipo de benefício industrial com aquilo. E aí depois, eu fiquei quase que 5 anos na Boeing, 3 anos gerando propriedade intelectual com foco em defesa, então, sei lá, sistemas, helicóptero, míssil, foguete, satélite, tudo que é não aviação comercial, naquela época só tinha 2 unidades de negócio, agora tem 3, que é de serviços também, e os 2 últimos anos lá foram para aviação comercial, então tudo que é 7, alguma coisa 7, que a gente ouve falar que voa, era isso. Gostei muito. Essa parte foi mais legal porque eu podia falar sobre. A parte da defesa não dava para falar muito sobre. E aí depois então fui trabalhar na Gol, que era uma operadora da aeronave. Então trabalhei no fabricante, depois no operador. E aí na Gol acho que eu consegui viver uma indústria mais dinâmica, do dia a dia, mais rápido, mais competitivo até. A margem em geral das empresas que operam aeronaves não é muito alta, então você tem que cuidar para a dinâmica de preço ser bem ágil, cuidar para... Assim, segurança número 1 é o valor número 1 de... Isso é uma coisa legal também, as companhias aéreas cooperam muito na parte de segurança, porque não tem competição quando o assunto é segurança. Redução de custo, combustível, algumas outras coisas, sempre com foco em segurança. E depois de 2 anos e pouquinho de Gol, veio a pandemia. E aí, literalmente, as aeronaves ficaram no chão. Assim. Acho que, se eu não estou enganado, eu me lembro que teve uma época, abril ou maio, algo em torno assim, de 8 de umas 150 aeronaves estavam voando. Foi duro o período. E aí o transporte, turismo, mobilidade de uma forma geral, o modal aéreo, como vários outros, né, sofreu bastante. E o digital estava crescendo muito. Então eu me lembro que estava sendo, assim, porque estava trabalhando com consciência de dados, numa indústria, assim, quase que do varejo, uma dinâmica bem acelerada, tinha empresas que foram procurar a gente, assim, para, putz, que ajudou a Gol lá a construir o processo de economia de combustível usando o Advanced Analytics. Estava ajudando a construir a parte de aumento de receita. A gente quer expandir o nosso digital aqui. Então tinha empresas que procuraram a gente na área de varejo, de moda, financeiro, e eventualmente recebi uma ligação de um cara falando, cara, eu sou do Zé Delivery, a gente está querendo construir aqui um negócio muito massa. E eu ouvi, nem sabia que o Zé Delivery era parte da Ambev naquela época. Eu escutei ele falando, falei, cara, deixa eu pensar um pouquinho, deixa eu estudar um pouquinho, porque parece muito bacana o que vocês estão fazendo aí. E, de fato, eu acabei deixando de ir para a financeira, para um grande varejo, e fui sem saber ainda que era o que ia virar dentro da Ambev. Assim, por enquanto, o Zé Delivery era super uma aposta.
mas estava realmente rampando muito por conta do lockdown. Aí fui para o Zé Delivery, quando eu entrei lá tinha um cientista de dados, Rodolfo, um cara incrível, me ensinou bastante coisa. E a gente ajudou a construir o time todo, assim, tinha mais gente de dados, tinha 9 pessoas de dados no total, mas um cientista, e a gente foi para lá para construir o time de ciência de dados e criar vantagem competitiva. Então, desde o algoritmo de personalização, de recomendação quando você abre o aplicativo, seleção de qual ponto de venda vai atender uma chamada. Diferente, por exemplo, do iFood, no Zé Delivery é o sistema que escolhe qual é o ponto de venda que vai atender. Que você está querendo comprar, de repente, uma cerveja da marca X gelada. Se é o bar do João, do José, da Maria que vai te entregar, não faz tanta diferença. Desde que chega rápido, gelado e que seja num preço acessível, né? A gente ajudou a construir isso e o time cresceu pra caramba, deu super certo o projeto. A Ambev estava colocando isso como uma aposta forte que virou, e aí começou a acontecer a integração do Zé Delivery dentro do core da Ambev como um todo, esse processo de aproximação do que era uma ideia, uma iniciativa, piloto, uma venture quase que assim, trazendo para dentro do core business. Foi um processo de bastante aprendizagem também. E aí depois que isso estava mais consolidado um pouco, já estava operando, e aí então, o foco estava em escala, mas não tinha tanta coisa tão inovadora para fazer no dia a dia, eu me senti mais instigado a procurar um desafio que fosse mais sobre inovação, e a empresa me convidou para cuidar para participar da construção do portfólio de AI generativa global da Ambev, com foco nas Américas. Assim. Então, é onde está também a grande maioria dos negócios, onde tem mais volume de vendas, principalmente quando a gente fala sobre consumo de bebida alcoólica, né? Cerveja, que é a grande massa ali do volume de business que a empresa tem. E aí fiquei, então, essa trajetória inteira, tenho 41 anos de idade, estou há 20 anos e pouquinho mais de 20 anos, trabalhando com dados, analytics, estatística, inteligência artificial de alguma forma. Na época que eu fui cientista de dados, não chamava esse nome bonito, foram chamar só depois, né? Eu fui cientista de dados. Não tinha processamento paralelo, pelo menos assim, não era tão acessível, né? Recentemente eu estou atuando dentro de uma consultoria que tem uma fortaleza grande em tecnologia e analytics também, chama Hello Group, um time incrível. O time de analytics dentro dela tem mais de 100 pessoas, cientistas de dados, engenheiros de dados, gente assim da conhecimento técnico super profundo, que tá sendo um desafio legal, assim, nos últimos 3 meses. Caraca, Márcio, eu não sabia de tudo isso aí não. Acho que você tem uma base, que eu acho que é uma vantagem competitiva sua, que é essa base propedêutica, que você, pode mudar toda a tecnologia, que a base propedêutica é estatística, é matemática, assim como para outras ciências é filosofia e tal, que vai te dar sempre uma vantagem competitiva. Porque o que eu vejo, antes da gente entrar no tema de IA, é que, bom, as áreas de tecnologia, né, ou vagas de tecnologia, parecem cartelas de bingo. Então, assim, é Java e Python. Aí surge uma nova, é Java, Python e a nova. Aí surge uma outra, você não cancela as anteriores, você só vai somando, né? E aí, se a pessoa, o indivíduo, ele só sabe apertar o botão, ou seja, só sabe operar daquela determinada linguagem, ele já perde uma vantagem competitiva grande. E aí, quando surgem esses modelos de algoritmos, deep learning, inteligência artificial, não tão de maneira tão efusiva assim como nos últimos anos com a generativa, a gente já via esse destaque em ciência de dados, lato sensu, em várias outras áreas, não só em tech. Então, você olhava para a área de marketing, você já tinha também um quê de business intelligence mínimo, mas você tinha lá modelos que você conseguia ou bem você teria que interpretar aqueles dados, que tem gente que tem muito dado, mas não consegue interpretar, como bem construir
aqueles modelos. Mais recentemente, a área de RH está olhando para People Analytics, que é uma ramificação, mesmo que introdutória, de usar Analytics em People. Então você vê que muitas áreas elas estão cada vez mais embrincadas em modelos estatísticos, matemáticos ou preditivos, se a gente quiser chamar de maneira mais com uma palavra da moda, esse assunto. Então, com essa base propedêutica, são vários outros encaixes possíveis, né? Mas para falar de IA, a IA, a gente vê que está surgindo uma onda gigante aí de, se você não utilizar a IA, você vai ficar para trás. E eu não sei o que é uma transformação digital, eu não sei o que é metodologia ágil, eu não sei nada disso. Por quê? Porque eu já fui imerso nesse ambiente. Então, não sei dizer daquilo, às vezes, do que eu sou. Só sei dizer, eu faço isso. Não consigo olhar com um olhar de observador. Sou uma partícula. Por que eu estou falando isso? Porque eu passei por ciclos do tipo, preciso ter um site. O ciclo do preciso ter um app. Aí o ciclo do preciso ser omnichannel. Agora tem um ciclo do preciso ser IA. Tudo eu preciso ser. E eu vejo que boa parte disso a gente vai criando, a gente do tipo dessas nativas digitais, e como você disse, são modelos econômicos, né, negócios, que crescem num ritmo mais rápido do que outras indústrias que você passou, por exemplo, que é eu vou chamar de hard tech, que é aquilo que, você precisa de muita pesquisa, muito desenvolvimento, e não dá para fazer teste e erro que esse cara faz muito rápido, porque esse aqui pode matar, esse aqui pode, né? Esse cara aqui, ele faz muito teste e erro de maneira mais rápida. Prova disso é até o Elon Musk, ele consegue acumular capital mais rapidamente na PayPal, para aí depois começa a fazer foguete. Entende? É a Shein que faz um marketplace, acumula capital para depois virar indústria. Ou a Amazon, que acumula capital em livre marketplace, vai começar a ter cloud e agora vira supermercado. Então você tem você olha o plano de fundo, assim, globalmente, você vê que essas digitais acumulam muito capital mais rapidamente na nossa era e elas começam a ter derivações no mundo do hard tech, né? Espacial, de construção, algo mais tangível. Mas voltando para as ondas, é isso, eu vivi várias dessas ondinhas aí e vi muita gente correndo, mais perdido que azeitona em boca de banguela, para tentar achar o encaixe. Eu vou para cá, vou para lá e tal. Então, começando do básico, assim. IA é para todo mundo, depende, em quais circunstâncias, para quê? Ótima pergunta, cara. Essa história é ótima. E como que é a palavra que você usou? Propedêutica. Propedêutica. Essa eu aprendi, eu não conhecia. Pô, eu usei porque você fez um cartel aqui, de coisas de universidade. Vamos falar do Lattes, vai. Propedêutica eu não conhecia, cara, incrível. Sobre a inteligência artificial. Ela não é novidade, ela existe desde a década de 50. E aí, assim, acho que duas coisas são importantes. Um é para todo mundo. E ela é uma ferramenta. As pessoas não deveriam se preocupar com essa... Hoje estão falando muito esse fear of missing out, né? Medo de estar perdendo alguma coisa, medo de estar ficando atrasado. É muito mais sobre constância do que sobre intensidade. Então é menos sobre fazer uma imersão de inteligência artificial no MIT de uma semana e mais sobre como eu consigo usar essa ferramenta dentro do meu negócio para resolver problemas. Assim, eu te falei, desde a década de 50, a calculadora veio para ajudar a gente a fazer conta. Então, antes você conseguia fazer 10 contas por minuto, contas mais complexas. Na calculadora você consegue fazer 100, na velocidade que você consegue digitar. É mais fácil bater o dedo no número do que raciocinar na aritmética para poder fazer a conta. Essa já te permitiu fazer contas mais rápido, por exemplo.
Tem outras coisas que que a gente usou como humanidade no passado para poder ajudar a gente a alavancar coisas. Antes as pessoas carregavam o peso no próprio ombro, aí começou a usar a força de tração animal. Então a outra pessoa que aprendeu a lidar, a controlar, a usar aquela ferramenta, conseguia carregar mais coisas porque usava a força da tração animal. Então, só para voltar, assim, a inteligência artificial surgiu na década de 50, ela veio evoluindo. Então antes era mais um experimento, vamos ver se vai dar certo, mas a intenção sempre foi, vamos usar dois componentes, que são equipamentos, hardware, e sistemas, programas, série de comandos que a gente vai dar para esse equipamento, software, para executar tarefas que o ser humano executa. Como o ser humano é inteligente, e como aquilo é algo artificial, decidiram chamar de inteligência artificial. Mas nada mais é do que isso, equipamento mais sistema, então hardware mais software, tentando reproduzir um comportamento humano, seja de executar uma ação, tomar uma decisão, algo do tipo, coisas que você consegue sistematizar, né, de forma mais rápida. Então, ela, especialmente agora nos avanços recentes, onde a gente passou da inteligência artificial pelo machine learning, que é quando você conseguiu, então, reproduzir, ensinar esse sistema mais equipamento a reconhecer padrões. Com base nisso, então, você conseguia fazer esse reconhecimento mais rápido. Depois, a gente entrou na era das redes neurais, depois das redes neurais profundas, onde você conseguia ir adicionando complexidade nas tarefas que aquela automação ia fazer. Mas sempre foi sobre usar aquilo como ferramenta para fazer algo mais rápido, mais barato, para poder ganhar escala. E assim gerar vantagem competitiva. É claro que tem algumas tecnologias que vão surgindo e aí elas vão habilitando outras coisas, né? Então, assim, o surgimento do telefone habilitou você usar o telefone para vender. O surgimento do avião habilitou você aproximar as pessoas, fazer reuniões presenciais que antes eram dificílimas de fazer, tinha que pegar um navio, etc. Hoje a gente está falando muito sobre a inteligência artificial generativa porque ela tem, dizer assim, 3 grandes diferenciais. Um é que, pela primeira vez na história, a gente consegue usar uma inteligência artificial que é generalista, de certa forma, e usando a linguagem natural. Você não precisa mais saber programar. Falei aqui do livro do R, né? Python, SQL, você não precisa. Claro, se você conhece, você consegue operar com mais facilidade, porque a lógica de programação te ajuda a criar prompts melhores, por exemplo, né, na IA generativa. Mas hoje você consegue, seja falando com a sua própria voz, no seu idioma nativo, ou digitando uma mensagem de texto em português, em inglês, você consegue usar essa inteligência artificial. Pela primeira vez, a gente consegue lidar com uma AI generalista com linguagem natural. E por que eu falei de AI generalista? Antes a gente conseguia lidar também, a Amazon, você citou a Amazon, tinha um botãozinho que você comprava, você colava do lado da máquina de lavar e pelo próprio site deles você programava. Toda vez que eu apertar esse botão, me entrega um pacote de amaciante e um pacote de sabão em pó nesse endereço. Você ia lavar a roupa, viu que estava acabando, apertava o botão. Ou seja, você não precisava saber programar toda vez que você apertava. Você interagia com uma inteligência artificial, mas ele não era generalista. Se abriu a geladeira, acabou o tomate, se apertasse aquele botão, ele ia te entregar sabão em pó e amaciante. 1 mais 1 é 2. Exato. Agora não, você pode perguntar, você pode, por exemplo, pedir para criar um poema para você ler para seus filhos, você pode pedir para criar uma imagem que você pode usar numa campanha de marketing, ou seja, é uma inteligência artificial mais generalista e te permite interagir com linguagem natural. A outra coisa é que ficou muito conhecido, difundido, desde quando a OpenAI publicou o ChatGPT, a versão pública, em novembro de 2022. E, assim, levou 5 dias para atingir 1 milhão de usuários. Talvez o Instagram tenha demorado algumas semanas. Acho que a Netflix, mais de ano, 3 anos e meio, algo do tipo.
Então, realmente popularizou muito, porque mostrou, acho que as pessoas ficaram impressionadas pensando que aquilo de fato tinha alguma semântica ali por trás, no sentido de conhecimento, né? O que gerava texto que parecia fazer muito sentido, né? Depois a gente foi aprofundando e entendendo que era calcular a probabilidade da próxima palavra, assim. Aquela inteligência artificial não tem sentimento quando fala de sentimento, né? Mas está acostumada com bilhões e trilhões de textos em que a palavra eu para você num relacionamento, bem provavelmente você já ama o que está ali no meio. Não significa que a máquina sente o amor, né? E aí, assim, o que eu vejo hoje, né? Assim como todas as outros adventos de tecnologia que habilitaram coisas novas, a inteligência artificial está sendo muito falada e difundida por conta desses aspectos que eu estava falando, principalmente a generativa. E aí, assim, a terceira é a habilidade de criar coisas novas, né, que antes a gente não tinha. Então, o que está acontecendo agora é que essa ferramenta ficou tem mais utilidade. Tipo, antes era um martelo, um serrote, agora é um canivete suíço ali que você tem cheio de opções. Então, antes você podia utilizar, por exemplo, a inteligência artificial para fazer conta, a calculadora. Agora você consegue usar para fazer conta, gerar texto, gerar imagem, interagir com o seu cliente, considerando perfil, histórico, seus modelos de recomendação e coisas do tipo. Assim. Hoje aumentou o leque. E aí as empresas não são mais assim, a discussão não é mais devo usar a inteligência artificial ou não devo usar a inteligência artificial. Porque essa discussão é muito mais sobre o quão competitivo eu quero ser e continuar sendo pelos próximos anos. Decidir não usar a inteligência artificial é menos sobre decidir não usar a inteligência artificial e mais sobre decidir a não se manter tão competitivo, porque essa ferramenta ela habilita você reduzir custo, aumentar a receita, melhorar a qualidade de uma infinidade de negócios. Eu vejo também algumas coisas que estão acontecendo só em determinada bolha. Então, nas empresas que já convivem desde o seu nascedouro, né, com bancos de dados, eu sou da época, que nem faz tanto tempo assim, eu estou falando dos últimos 10 anos, que o objetivo era ter um monte de dashboard. Dashboard espalhado, ó, eu quero ver todos os números aqui. Agora o objetivo vamos tirar todos os dashboards, cara. Se eu conseguir, de fato, botar um modelo que ele já, sabendo que vai bater aquele número, já tem que tomar alguma decisão, já tira o dashboard. Só que a maioria das empresas no Brasil não estão ainda quase no D0. O cara nem organizou os dados que estão na cadernetinha do seu manual da padaria que colocou lá, ó. O Vitor pediu fiado, o Vitor gosta de 10 pãezinhos toda vez de manhã. Nem organizou isso aqui. E aí tem um outro ponto, né? Porque isso mostra que o Brasil é um celeiro de oportunidade para quem, de fato, também está ajudando todas as empresas a terem do mínimo até um pouco mais avançado. Só que aí tem um outro ponto que eu emendo para você, que é o seguinte, eu vejo que a maioria das empresas que estão usando IA não estão se atentando à segurança de dados, segurança de informação. Então, pega um monte de coisa da empresa, taca lá no GPT falando, pô, tá aí, é baratinho, né? Deixa eu jogar. E não tem muita clareza do que a empresa, né, de IA vai fazer com aquilo. Então também tem o jeito certo, tem o jeito errado, tem vários jeitos de você utilizar essa história. Queria que você comentasse um pouco para justamente esse estágio das empresas, né, que estão em diferentes estágios de maturidade e tal, mas queira ou não, já deve ter brincado alguma coisa no GPT lá, mostrado pro filho, pro tio e bababá. E esse outro aspecto que é da segurança da informação, porque, pô, são dados estratégicos da empresa, né? Como é que você vai pilotar isso com a IA do outro, com que garantia? Perfeito, ótimos pontos. O primeiro deles, quando você estava falando da diferença de maturidade, histórico, de vivência das empresas, tem um ponto que é bem curioso, assim, a gente observa nas empresas que não nascem digital, uma dificuldade grande, às vezes, de entender que o que você coloca na fundação,
de dados, preparar o seu data lake, sua arquitetura de dados, a infraestrutura, qual que é a governança, né? Como que você vai permitir aqueles dados transitarem ali dentro. Isso é visto muitas vezes como custo, é uma linha de custo, não uma linha de investimento. Porque, de fato, às vezes é mais difícil de você ver aquilo tangibilizado no seu resultado de negócio, lá no final. E aí o que a gente tem visto dando certo para poder motivar as empresas a continuarem investindo nessa fundação, que, de novo, a fundação é como essa educação dos filhos. Você coloca o seu filho numa escola boa e você não vai esperar que na semana que vem ele chegue em casa falando alemão, italiano, francês e inglês. Mas é um investimento de longo prazo. A fundação é isso, é um investimento de longo prazo e quanto melhor for a sua fundação, mais aquilo vai depois alavancar em vantagem competitiva quando você estiver mais na ponta próximo do negócio, criando os insights, evitando de estar olhando para o dashboard, mas tendo ações automatizadas que você pode ganhar em escala na hora da tomada de decisão. Quando a gente vê empresas que investem nessa fundação e vão bebendo de alguns ganhos curtos, quick wins. Então, é assim, importante investir nessa fundação, mas não se distanciar muito do negócio. É assim, a gente vai investir nessa fundação focado nesse caso de uso específico, por exemplo, que eu quero atender de forma personalizada os meus clientes. É um exemplo hipotético, né? Eu não quero fazer um chatbot que é mais quadrado, uma URA. Eu quero um chatbot que seja capaz de entender especificamente o histórico do Vitor comprando comigo, com quem o Vitor se parece no espaço de atributos, né? Menos sobre aparência física, assim, mas mais categoria de renda, compra mais à noite, compra mais de dia. Gosto Isso, de exato. Viaja mais, viaja menos, gosta de ser abordado com mais campanhas de e-mail, marketing, ou mais mensagens, ou só prefere ser abordado quando ele solicita, né? Ele prefere muito mais que, eu estou precisando de tal coisa e a empresa entra em contato, do que proativamente. Esse é um exemplo, né? Assim, quando você começa a colher os resultados disso, você vai cada vez mais incentivando a empresa a entender que essa fundação é a chave, E tanto para essa fundação, quanto para poder usar de forma inteligente, os dados são a matéria-prima do que vem essa inteligência artificial, essa história da cultura data-driven, tudo que a gente fala sobre a vantagem que existe em você tomar decisões baseadas em dados, em evidências. O Banco Mundial falou que é uma das 10 principais habilidades agora dos profissionais, falando do futuro, mas do presente, que é esse pensamento analítico. A matéria-prima de tudo isso é o dado. E o dado, por si só, ele é um registro. Né? Então, sei lá, menos 10 mil. Menos 10 mil. Quando eu coloco contexto no dado, ele vira uma informação. Então, se eu disser assim, menos 10 mil é o saldo da conta bancária, você já sabe o que aquilo significa, aquele menos 10 mil. Quando você coloca contexto na informação, vira conhecimento. Ou seja, menos 10 mil no saldo de uma conta bancária significa uma dívida. É o conhecimento. E quando você coloca contexto no conhecimento, vira inteligência, porque daí te permite tomar decisão. Menos 10 mil de saldo de conta bancária é uma dívida, a decisão pode ser quitar a dívida. Fugir do país. Você pode tomar uma decisão com aquilo. E aí a gente estava falando aqui agora há pouco sobre o quanto a inteligência artificial é uma ferramenta, um caminho para as empresas conseguirem criar vantagem competitiva, reduzindo o custo, aumentando escala, né, quantidade de pessoas que você consegue atingir com seu produto, seu serviço e coisas do tipo. Esse conceito que eu estava explicando, da calculadora, etc., é para facilitar, de fato, o entendimento. Não é um bicho de 7 cabeças. Mas assim como quando você está com algum problema de saúde específico, uma pontada no coração, você procura um cardiologista, quando você está com um problema, um processo, uma justiça, você procura um advogado, é importante que uma coisa é você entender as possibilidades que aquilo te traz, procura um profissional também, né? Então, assim, usar o dado, a informação da sua empresa, é super importante que você o faça orientado por pessoas que têm conhecimento específico. Estou falando que não é sobre o GPT, de pegar um texto, um PPT, colocar lá e tirar um insight.
Até para isso você precisa de um conhecimento mínimo para fazer bem feito, porque se você pega, por exemplo, um dado que é proprietário de um cliente seu, um fornecedor e etc., coloca ali, não, a gente quase nunca lê os termos de uso, né? Eu li e aceito. Dizem que a maior mentira da internet é essa. E nos termos de uso fala, o dado vai persistir. Né? Nesse caso do ChatGPT, a OpenAI vai usar aquele dado, pode usar aquele dado, para treinar os próximos modelos, para otimizar os modelos existentes, etc. Então, assim, eles ainda têm uma ferramenta lá, uma feature, uma forma de você colocar o chat como temporário e o dado não persistir na versão paga e etc. Mas é muito específico também. Então, assim, corporativamente, eu diria que praticamente, na prática, é impossível você usar dessa forma dentro de um ambiente corporativo, dado que, às vezes, por displicência, às vezes não é nem por dolo, né? Mas por displicência, às vezes a pessoa coloca uma informação e esqueci de ativar o temporário. Então, assim, as empresas, elas precisam tomar um cuidado grande em como esse ativo de grande valor, que é o dado, a informação, o conhecimento e a inteligência, vai trafegar ali dentro e para fora também, para não correr riscos de expor coisa que não deveria expor, contaminar coisas que não deveria contaminar e coisas do tipo. É super importante que uma coisa é o entendimento de que isso é uma baita de uma oportunidade. Saber que existe a ferramenta e descobrir como eu posso usar essa ferramenta para fazer melhor o meu produto, o meu serviço. Todo mundo tem que se atentar e prestar atenção, porque tem uma oportunidade aí. E não é sobre deixar passar, é sobre, quem não quer fazer um melhor produto, um melhor serviço? Todo mundo está querendo melhorar. E é uma baita de uma ferramenta para fazer isso. Como que é o jeito certo de fazer isso? Procurando, estudando, e quem conhece. Né? Você não vai querer ir se defender na justiça se você não é formado em direito, não tem um OAB, procurar ajuda de alguém que conhece daquele assunto. Nem que seja para te tirar as dúvidas e você falar, não, então acho que eu não preciso entrar, não preciso me defender. Ou tipo, procura um profissional e ele te orienta, o seu problema não é um problema cardíaco, fica tranquilo, fiz os exames, mas é procurar alguém que entende do assunto. E aí vem uma pauta que é interessante, há algum tempo atrás, talvez essa inteligência artificial, antes do ChatGPT, que disseminou muito, as pessoas tinham a sensação de que não sabiam sobre isso. Então, tipo, eu sei que eu não sei. E quase a maioria das pessoas, era raro você encontrar alguém que tinha propriedade em inteligência artificial, trabalhava no meio, estudava, não era nem moda, né, falar sobre isso. Parecia, tipo, é um nerd distante da minha vida, deve ser muito difícil isso que ele está fazendo, deixa para lá. E agora, com a popularização, estava falando que o ChatGPT atingiu 1 milhão de usuários em 5 dias, né? Com a popularização, as pessoas vão se familiarizando com algumas coisas e vão aprendendo um pouquinho. Essa história de AI generativo, então, cria coisas novas. Isso é baseado numa arquitetura de Transformers, eu já ouvi falar. Vai aprendendo algumas coisinhas. E a gente está vivendo agora uma fase em que, em geral, o positivo estão falando sobre. Estão entendendo que isso é uma coisa a ser explorada. É uma ferramenta com muitas oportunidades. Por outro lado, tem muita gente que não sabe que não sabe. Que acha que tem dois psicólogos incríveis, Dunning-Kruger. Já ouviu falar desse efeito? Efeito Dunning-Kruger. Acho que foi publicado em 1999, que mostra que é tipo uma espécie de curva de aprendizado. E, em geral, assim, pessoas que sabem pouco de um determinado tema têm a tendência a achar que sabem muito. Pessoas que sabem muito já sabem o suficiente para saber que o que sabe é um pedacinho. Exemplos práticos pesquisa que fizeram com motoristas. E aí 80% das pessoas se declaravam dirigir melhor do que a média. Matematicamente a conta não fecha, né? 47, 45, 43, 40 e alto por cento dos colaboradores de uma empresa de tecnologia especializada se diziam estar entre os top 5 profissionais da empresa. Ou seja, existe isso não é maldade, é da psique humana. Existe uma fase do conhecimento de uma determinada disciplina onde você sabe pouco
para saber que sabe pouco. E aí você acha que sabe bastante coisa. O que acontece é que, às vezes, as pessoas caem um pouco nesse abismo do Dunning-Kruger, né? Esse pedaço aí de conheço pouco, mas eu acho que sei muito, e acabam não procurando o profissional especialista. A pessoa que, de fato, sabe bastante e pode ajudar. Então, acabam incorrendo assim, então, eu mesmo faço aqui um códigozinho, eu puxo aqui uma APIzinha, e pode até gerar uma outra vantagem competitiva, mas existe o risco de não operar o dado da forma correta, não cuidar daquele ativo, né, que é o dado, da forma correta, e nem extrair o valor bem perto do que poderia extrair se tivesse feito de uma forma com a ajuda de pessoas que conhecem um pouco mais. Assim. Então, eu acho que eu tenho observado bastante. A parte legal que todo mundo quer falar sobre, e a parte que eu acho que precisa de um pouco mais de atenção vamos procurar as pessoas que estão estudando há mais tempo, conhecem um pouquinho mais. A pessoa pode não conhecer do seu problema de negócio específico, senta com ela, de repente ela conhece os algoritmos, conhece como proteger o dado, e isso vai te permitir usar da melhor forma, né? É isso. Aliás, nem precisa, só para fazer conexão com o início do nosso papo, pô, Descartes já falava, só sei que nada sei. Na verdade, o Dunning-Kruger, ele bolou o modelo matemático para mostrar o que Descartes já tinha falado do ponto de vista de filosofia, né? Mas, bom, voltando aqui para como usar, né, a IA da maneira mais sustentável no tempo, eu vejo que algumas empresas estão optando por instalar nos servidores dela, né? Ou seja, não é o GPT, que ele não permite fazer algo nesse tipo, mas a IA do Facebook permite, para garantir que aquele dado que ele está jogando ali na IA tem um mínimo de garantia de segurança daquilo. Mas outras optando por tecnologia proprietária, então desenvolve os seus próprios algoritmos. Isso é uma parcela muito pequena, infelizmente, no Brasil. A maioria está consumindo. E aí, para consumir, sair dessa barreira até sair da barreira, não é para mim porque é muito complicado, entrar na barreira do ser um pouquinho, eu sei que sei tudo, e aí chegar na última fase que é, sei bastante, então por isso que eu sei que eu não sei tudo, é assim, tirar um pouco desse estigma até que eu já vi em outros carnavais também, que é dessas palavras complicadas, então prompt. É que nem as palavras que a gente usava lá atrás. Vamos falar de squad. Não fala que é reunião entre departamentos, senão o povo... Mas vamos criar uma parada aqui, um termo novo. Em inglês aqui, principalmente, que aí MVP, fala uma sigla lá, fala outras coisas, Discovery, entendeu? E aí isso esconde os conceitos muito simples, mas até vira um jeito de você separar, sei lá, o cara que não sabe nada de nada, e aí reúne às vezes os caras de palco, que é o cara que está fazendo palestra, não sei o que, sobre o assunto, que mistura o cara que sabe bastante, o cara que sabe um pouquinho, os dois estão falando os mesmos termos e passa como entendido. E aí é o que você disse, assim, aí é um paradoxo que você trouxe, na verdade, porque é um paradoxo super atual, dos nossos tempos mesmo. Num tempo atrás, a gente viu muito a indústria modelando tudo, né? Então, aquela esteira rolante industrial, cheia de departamento, muito divididinha, ela modelou desde escola, modelou as empresas, as áreas das empresas. Então, uma área meio que era limitada àquele departamento, àquela etapa da esteira rolante. Não importa se você estava em serviço ou em produto, se era indústria ou não, estava todo mundo nessa. Que aí era a fase do cara ser hiper especialista. Eu tô aqui especialista em girar porca. Ou você é o jurídico, espera a demanda do contrato chegar. Você não vem querer entrar aqui em business, não. Você é jurídico, meu irmão. Entendeu? Para uma coisa agora que é esse paradoxo, que é uma era de generalistas. Você tem os especialistas aqui, mas quem está hoje nesses cargos de liderança, etc., tem um quê de generalista.
Só que chega uma hora que você precisa trazer os especialistas, e às vezes dá um conflito enorme desses dois caras aqui, principalmente quando o generalista tem um espírito empreendedor. E esse que é o paradoxo, porque você precisa do especialista e o generalista, né, também, porque o cara vai talvez fazer conexões que o especialista não faz. Então, eu vou fazer a rebimboca da parafuseta, tá, mas para que você vai fazer isso, cara, se outra área não vai encaixar no meu business, sabe? E é por isso que, assim, várias empresas estão surgindo muito recentes, que elas se conectam entre si de maneira mais fácil do que empresas de outras gerações. Então, vamos lá, você vai pegar o público hoje, por exemplo, uma grande construtora dessas Big Four da vida aí, é o público, é o métier da empresa mais tradicional de outras décadas, etc, etc e tal. Só que vê que não está performando. Do outro lado, você tem uma outra bolha aqui, do monte de empresa mais recente aqui, que ela vai se conectando mais rapidamente aqui, que vai crescendo junto mais rápido. Que nem sabe dos outros caras lá, não quer nem saber, né? Enfim, em todo caso, estou fazendo uma digressão aqui para, no final, a gente ficou mais do que o nosso tempo, Márcio. Obrigado, cara, pela... gostei demais, cara. Perdi já, você é o Cronos, parou o tempo aqui, a gente Nossa, o já tempo avançou, voou, cara. voou, cara. Foi muito Eu bom fiquei mesmo. muito feliz com o papo, de verdade. Pô, Obrigado, como é que cara. o pessoal te encontra? Não sou uma figura pública. Na LinkedIn, passa seu nome. Boa, meu nome é Márcio Pupim, tô no LinkedIn, Márcio Pupim, facílimo de Vai te achar. achar. As minhas redes sociais em geral são pouquíssimas, tirando essa do LinkedIn, que eu sou um pouco mais ativo profissionalmente, mas é mais amigos e família, assim, eu não sou muito ativo na rede social para coisas profissionais, assim, eu gosto muito de vinho, corridinha, a minha noiva, a minha família, é o que você vai ver na minha rede social no dia a dia. Boa, obrigado, meu cara. Tenho certeza que muita gente vai te procurar no LinkedIn, cara. Valeu, meu cara, obrigado mesmo. E você que ficou até aqui, meu muito obrigado. Espero você ter aprendido muita coisa que nem eu. E não deixe de se inscrever, deixar seu comentário. A gente trabalha com dado aqui também, então deixe o comentário aí que a gente está vendo. É uma indicação que a gente está indo bem ou não. Façam, enfim, críticas e tudo mais. A gente quer sempre melhorar aqui, tá bom? E não deixe de visitar os outros conteúdos que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom? Até o próximo episódio. Valeu!